Não sei se você já sentiu isso que eu sinto, mas há alguns clássicos que você se sente um pouco culpado por não ter lido. Principalmente clássicos no meu gênero. Drácula, Frankenstein, Mágico Monstro, que hoje eu já li, mas esse livro que eu vou citar hoje é um livro que era muito comentado e eu me sentia culpado. Pelo fato dele ser um clássico, pelo fato dele já ter adaptação para os cinemas, e eu não ter visto e não ter me inserido nessa obra. E eis então que, de tanto ouvir críticas positivas, inclusive a crítica dos livros e filmes da Bá, eu resolvi ler essa obra. E de fato eu vou dizer para vocês que eu não me arrependi porque tem muita coisa a ser conversada. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com os seus amigos. Principalmente aqueles amigos que adoram ler livros de terror clássicos. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Criptoteca. Bem-vindos à crítica do livro Perfume, a história de um assassino, de Patrick Süskind. Eu acho que é assim que fala o nome dele, não sei se eu pronunciei correto. Esse livro aqui foi escrito em 1986, e a gente sempre pensa em clássico como livro escrito no século XVII, século XVIII, século XIX, só que clássico pode também ser algo contemporâneo. E esse livro aqui, para fãs do horror, é considerado um clássico, por ter uma história muito atípica e que, passado diversos anos, continua tendo seu efeito. Mas o que torna essa história tão especial aqui? Primeiro nós vamos ter uma história que é do século XVII, em 1786 para ser mais exato. E a gente vai acompanhar o nascimento de uma criança em Paris que era para ser uma criança como qualquer outra. Seu nascimento de maneira muito trágica, inclusive muito chocante. Se você leu esse livro, você vai saber do que eu estou falando. E quando nasce essa criança, ela logo é desvinculada de sua mãe e passa por diversos lugares. Primeiro por uma ama do leite, que é indicado pela Igreja Católica, depois por o próprio padre, e do padre ele passa para um orfanato. E por que ele fica pulando de um lado para o outro? Porque o Jean-Baptiste Grenouille, que é essa criança que nasceu, é uma criança que não tem cheiro. E isso causa muita estranheza a todas as pessoas que ficam com essa criança. E além de não ter cheiro nenhum, nenhum odor de suor, nada, ele ainda causa uma sensação de estranheza a todos ao seu redor. É quase como se ele fosse um inimigo que estivesse se aproximando. Ele parece que desnuda os pecados das pessoas que estão ao seu redor, pelo menos quando criança. Ele faz as pessoas terem pensamentos impróprios, pensarem em si mesmos, notarem um pouco mais os seus cheiros, já que não sentem o cheiro dele. E aí logo, naquele período, eles começam a achar que ele é uma criança dominada pelo demônio. E é por isso que ele acaba passando de um lado para o outro. E ele acaba se criando num orfanato por uma mulher que não gosta muito de crianças, apenas convive com elas e ganha um dinheiro do Estado para que ela cuide de um monte de crianças desabrigadas. Crianças essas, inclusive, que morrem diversas vezes, porque a taxa de morticídio infantil naquela época era gigantesca. Só que Grenouille, por sua vez, sobrevive. E conforme ele vai crescendo, a gente vai vendo que a linguagem do Grenouille não é a linguagem das letras, não é a linguagem da literatura, não é a linguagem cursiva. A linguagem que ele entende é a linguagem do odor. Ele sente muito bem qualquer cheiro ao seu redor, mas tão bem a ponto dele reconhecer pessoas, objetos, roupas, tudo apenas pelo odor. E tendo essa habilidade quase que super-heróica, ele cresce munido dessa informação e ele vai usando desse benefício como uma espécie de máscara para entrar num lugar e em outro. Primeiro com o objetivo de ser o maior perfumista da cidade, que ele vai alcançando pouco a pouco, afinal ele consegue sentir, determinar quais são os cheiros, quais seriam as misturas ideais, e posteriormente, à procura do perfume perfeito, ele vai encontrar algumas mulheres que ele acha que ele consegue pegar esse odor para formar um perfume master. Perfume esse que enlouqueceria as pessoas a ponto de que as pessoas imediatamente o amassem. E ao contrário do que se possa imaginar, o Jean não está em busca desse perfume que vai fazer com que as pessoas o amem pelo fato de que ele é carente. Ao contrário, ele é um completo psicopata, ele não ama ninguém, ele não ama nada. A única coisa que ele ama é o perfume em si. Então a ideia é de criar um perfume perfeito como sua máxima criação. E esse perfume, então,
vem com a história desse cara que é um assassino, porque ele vai começar a matar diversas mulheres para tentar emular esse cheiro natural. Mas não é qualquer mulher, são algumas garotas muito jovens que ele começa a sentir esse cheiro que o atrai de imediato, e cheiro esse que ele considera como o cheiro da perfeição. Agora sim, finalizei a minha sinopse com alguns detalhes a mais dessa história. Uma história muito antiga que você vai encontrar em diversas edições, tanto antigas quanto novas, e uma edição que eu encontrei que foi muito antiga. Para vocês terem uma ideia, eu achei que eu não conseguiria ler nessa edição. Olha só como que ela está. Uma edição que eu comprei no sebo por R$10, e comprei por mais que eu já tivesse visto esse livro em diversas vezes, em outros momentos, em edições até mesmo melhores. Só que eu acabava esquecendo de comprar, não dava tanta importância, só que aí eu vi várias críticas, e com certeza a crítica da Livros e Filmes da Bá foi a responsável pela leitura, porque eu gosto muito dela como pessoa e também como crítica. Então eu fiquei bem instigado a ler essa trama. E não me arrependi. Esse livro é muito legal. E digo que ele é considerado um clássico do terror, porque eu acredito que de fato ele vai ser lembrado por muitos anos ainda, pelo fato de ele ser escrito de uma maneira muito específica. O autor conseguiu imprimir nessas páginas a sensação de que o Glenn sentia, que é essa sensação de ter os odores ao seu redor. Então, várias vezes eu estava lendo o livro e parecia que eu estava sentindo os cheiros da cidade de Paris, que não eram cheiros agradáveis, que eu sentia a diferença de um perfume do outro, porque esse cara ele vai contando em primeira pessoa as suas caminhadas, e ele vai contando para ele o que significam tais cheiros, como eles conseguem determinar um e outro, e os processos da criação de perfume num período onde não havia nada de tecnologia, então tudo era muito mais difícil. Então a gente vê tudo muito raiz. Ele demora muito a se tornar um assassino de fato. Ele vai matar uma menina ali quando ele é jovem, muito jovem, digamos que adolescente, e aí ele não sabe muito bem o que fazer com ela. Depois disso ele vai passar um longo período fazendo diversas outras coisas. Ele fica 7 anos dentro de uma caverna, porque além dele ser um cara que só sente cheiros e não desperta cheiros em si, ele ainda é um cara que sobrevive igual uma barata. Ele até fala de si mesmo como um animal em diversos momentos, porque de fato ele consegue se camuflar, consegue sobreviver com pouco alimento, com pouca água, em péssimas condições. Ele acaba sobrevivendo a várias doenças, então ele é como se fosse um super-herói nesse sentido. E aí, depois de tantas andanças, anos e anos depois, é que ele vai de fato começar a sua carreira como assassino, que é que ele está meio que treinando para matar uma pessoa específica, que ele acha que tem um cheiro específico, só que ele vai esperar a maturação desse cheiro. E é aí que a gente vai se encaminhar para o fim dessa história, que é um fim bem interessante mesmo. Assim, eu não esperava esse fim, foi muito diferente, muito estranho, assim, visual. Então eu acredito que não sei como foi essa adaptação para os cinemas, eu não lembro mais. Sei que eu assisti, mas isso quando eu era adolescente. Talvez eu reassista, mas aí nessa adaptação eu não sei como eles conseguiram trazer, porque de fato, tanto a cena final é uma cena muito imagética, difícil de ser transposta, talvez hoje não tanto, quanto esse personagem que é muito complexo, não só pela sua apatia, mas por esse dom específico que ele tem de sentir os cheiros, de ter mais percepção. Eu não sei como seria isso transposto em tela, talvez com o narrador em off, não sei como ficaria. Mas enfim, em relação ao livro e não ao filme, eu gostei demais. E se você está interessado no filme, o filme é de 2006, 2007. Então ele não é um filme tão antigo assim, e é um filme que supostamente retrata essa história, não sei quão verossímil ela é, mas o livro em si é um livro que vale muito a pena ser lido, e eu aposto com você que ele vai ser considerado sim um clássico muito em breve, talvez daqui a 10 anos, 15 anos, mas ele vai ser considerado sim pelo fato dele ter essas atipicidades dele. Então agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui, e caso vocês tenham críticas de série, filmes ou livros, escrevam aí embaixo, que com toda certeza eu vou ler cada comentário de vocês com muito carinho.